Esse é o nosso Bloco em Bloco, né? Nosso programa Bloco em Bloco. Nesse programa nós vamos aprender tudo que a gente precisa saber sobre o sistema estrutural, alvenaria estrutural. Esse novo sistema construtivo, não é tão novo assim, a gente entendeu, mas um pouco conhecido. Oi, Ju Godene, tudo bem? Boa noite, galera chegando aqui. E a gente quer desmistificar, explicar vários pontos disso. Sou o professor Rangel, e no episódio de hoje nós vamos falar como é possível fazer projetos que tenham obras mais rápidas e econômicas. Quem acompanha um pouquinho a live do meio-dia e meio, nós temos sempre feito, tá? Você não tem acompanhado uma live meio-dia e meio, uma live agora às 19 horas, para falar sobre esse assunto de alvenaria estrutural e desmistificar, né? De novo, o meu objetivo não é falar que a alvenaria estrutural é melhor do que qualquer outro sistema, tá? Não é isso. É entender o passo a passo, os caminhos, tá? E o que efetivamente é um pouco melhor, ou a gente deve ter alguns cuidados, o que eu devo me preocupar e o que eu devo perder de medo para iniciar, ou porque ainda em alguns lugares não se utiliza tão amplamente como deveria. Alessandra, né? ZK Engenharia, boa noite também. Quem já utiliza alvenaria ou já viu Luizeira aqui, manda para mim. Se já utilizam, já projetaram, já construíram, já viram alguma obra de alvenaria estrutural na região de vocês? Conta para mim. Queria conhecer com vocês esse nossa live da noite das 19 é um bate-papo com vocês todos, né? E vocês podem enviar suas dúvidas. Eu tenho aqui um conteúdo para a gente trocar uma ideia e acrescentar e que vocês puderem perguntar, tá bom? Alguém já executou ou projetou alguma obra em alvenaria que está aqui acompanhando a gente na live? Manda eu já, a gente vai iniciar, tá? Eu tenho algumas perguntas que enviaram, ó, apenas para a obra de contenções, isso é interessante. Aqui é colega Ixi, não sei o nome. Está estagiando em uma obra assim, legal, muito bacana. Tá curtindo? O que você tem observado de dificuldade? Conta para mim aqui na hora que você está estagiando. O Anderson, boa noite também. Vai chamar a galera que eu tenho pelo menos 9 perguntas aqui para responder sobre isso. Litsa, muito bom, Litsa. Diferente o nome. Eu também, Alexandre está aqui no YouTube acompanhando a gente. Então, eu tenho algumas perguntas para a gente responder aqui. A primeira é como fazer um projeto que entregue uma obra mais rápida e econômica para o seu cliente, que a alvenaria estrutural tem a ver com isso. A gente viu já durante as lives que uma das vantagens da alvenaria é o Anderson aqui com a gente, estrutural vir na faculdade, olha que bacana. O que diferencia o que a gente vê na faculdade muitas vezes, Anderson, se eu estiver errado, você me corrija, que normalmente na faculdade, quando se tem isso na graduação, se tem como um sistema estrutural como um todo e não um dimensionamento em si. Né? Orieta chegando aí também. Orieta, professor na Universidade Federal de Palmas, em Tocantins. Na graduação, Orieta, se puder me responder aí, vocês ensinado, né? Ou às vezes é uma disciplina eletiva, o dimensionamento da alvenaria estrutural, como calcula na flexão composta, por exemplo. Ó, a Itza está comentando que eu nunca tinha visto, estou achando bem mais prático e rápido esse modelo, requer atenção a dobrada em pontos de grau, etc. E realmente isso é um dos pontos de atenção que eu queria citar com vocês. A execução, Ricardo Massano aqui com a gente também no YouTube, a execução ela exige mesmo, não dos pedreiros em si, mas principalmente da equipe que acompanha a obra, estagiários, o engenheiro, enfim, do controle tecnológico para a galera não fazer bobagem, né? Às vezes o projeto tá certinho, mas a galera gosta de dar uma... Cláudia aqui acompanhando a gente também, gosta de dar como que eu faço? Fazer gambiarra, né? Num sistema que não pode. A gente tem que ter uma racionalização importante nesse processo. Eu até postei hoje algumas fotos nos stories, Michelle aqui com a gente, postei algumas fotos nos stories de erros de execução importantes, né? Na alvenaria. E se você quiser ir lá nos stories do Insta, depois que acabar a live, vou colocar um aqui rápido, né?
de como não fazer aí o sistema de alvenaria, muitas vezes é processo executivo. Uma das coisas que o pessoal gosta de não executar, igual a Litsa comentou, é de esquecer de fazer os pontos de grout vertical. Os pontos de grout vertical, eles são trabalhosos, eu tenho que limpar o furo, tenho que molhar bem, depois preencher com o grout, não é com concreto, tem que ser grout, tá? A Aurelia está respondendo que é optativa, sim, tento ensinar. É a Aurelia que dá a disciplina, que legal. Estou ansiosa para o curso que as novas normas da 16868. Legal, vai ser um prazer ter você com a gente. Elis chegando aqui também. Então, esquecer, entre aspas, de preencher um ponto de grout. Você imagina uma dificuldade de, depois da parede pronta, como você saber se aquele furo do bloco foi preenchido com grout ou não, depois da parede pronta. Tem a parede pronta, como que sabe que está lá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, colocar janelas de inspeção, pequenos furinhos no bloco para saber se o grout realmente chegou lá. Tem estagiário mais perto, inclusive, na obra, que a gente bate com o martelinho e vê se está oco, pelo barulho, se está oco ou não. E se tiver oco, não tem jeito, tem que preencher, né? Faz o pessoal chama de cachimbo, um furinho, e preenche aquele furo lá com a gente para que tenha isso bem executado. Então, realmente é um ponto de atenção, saber se as coisas estão sendo feitas como deveria. Eu diria que isso é um dos pontos, inclusive, uma leitura errada do projeto já fez ponto de grau de subir em uma laje. Por sorte, foi um ponto extra, senão seria como pilar perdido. Isso pode acontecer mesmo, a leitura inadequada dos graus que podem seguir ou não, assim como de pilares pode seguir ou não. Eu diria que isso é um dos pontos de atenção, porque vamos lá, qual que é o tema dessa live? Projeto para uma obra mais rápida e econômica. Rapidez e economia é uma coisa que enche os olhos de qualquer um, né? A gente sempre está buscando isso. Mas junto disso tem que andar qualidade. E uma pergunta que eu faço, uma obra mais rápida, ela tende a perder qualidade? Vocês já participaram de obra quando a gente tem que fazer um projeto muito rápido, mesmo de concreto armado? Concreto armado tem que respeitar, né? Tempo de escoramento, tempo de cura do concreto, tem que preocupar com todos esses detalhes. A gente não pode esquecer porque atropela as coisas e depois o refazer é mais caro do que fazer direito. Isso em qualquer lugar é sempre assim. Na alvenaria, também a mesma coisa. Para que eu tenha velocidade, eu tenho que seguir os processos certinhos. E aí vem a tal da racionalização. Racionalização nada mais é do que fazer projeto da maneira onde eu consiga aproveitar de maneira correta os recursos todos, mão de obra, material, sem desperdício, que a gente até brinca que obra é só para entrar coisas, não era para ficar saindo coisa da obra, né? Entulho era uma coisa que não era para existir em obra, era só para chegar, ou que seja o mínimo possível de desperdício, porque entulho em obra é desperdício de dinheiro, de racionalização. Então, esse é um dos processos que eu preciso me preocupar, né? O que não é economia ou rapidez na obra de alvenaria? É isso que a colega comentou. Tá? É a gente fazer as obras, por exemplo, não preocupando com a junta de argamassa, que lógico, isso dá velocidade, mas eu preciso me preocupar com isso. A junta de argamassa de 1 centímetro, o prumo certinho. Hoje a gente postou, coloquei um vídeo nos stories também, um colega assentando, Jonathan que mandou, assentando, vou procurar aqui, canaletas, né? Muito bonito, inclusive, ó. Como é bonito e prático na execução desse sistema. Boa noite, João, chegando aqui também. E não é velocidade e economia nas obras de alvenaria quando a gente deixa de fazer. Você está vendo algumas coisas de detalhe de execução que a gente viu ali? Uma deles é a limpeza da argamassa, para que não tenha rebarba. Mas tem um cuidado a mais. Externamente eu consigo fazer essa limpeza, certo? Internamente. E aquela argamassa que foi para dentro do furo? Se eu não for grautear esse bloco, tudo bem, não tem prejuízos importantes, talvez uma sobrecarga um pouquinho maior, mas nada muito relevante. Agora, se eu for preencher de grout, aí sim, esse excesso de argamassa interno, ele pode, inclusive, prejudicar o grauteamento desse furo, impedir com que o grout desça mesmo, tá? E aí a gente tem que fazer aquele procedimento. Como fazer o grauteamento de um furo? O pessoal geralmente pega uma barra de meia polegada, por exemplo,
de ferro mesmo, dá uma limpeza, né, para tirar essa rebarba, faz uns furinhos de inspeção na base e na canaleta intermediária, acima da canaleta intermediária, depois a gente fala o que é essa tal de canaleta intermediária, lava esse furo e aí então grauteia. Esse é o procedimento correto. Pular essas etapas, que são caminhos, a gente precisa ter protocolos, né? A gente está falando tanto de protocolo atualmente com a saúde, realmente é uma coisa que talvez em saúde seja mais fácil de entender. Quando a gente vai desenvolver as nossas obras, esses protocolos têm que ser seguidos. São protocolos muito mais simples do que o concreto, tá? Mas que tem que ser seguidos. Isso prejudica e aí não é uma obra mais econômica ou mais rápida. Uma coisa também que eu vejo o pessoal reclamar, eu fiz a minha obra aqui em alvenaria e ela não ficou mais econômica. Aí você vai lá na execução, está acontecendo essas coisas aqui, ó. Né, uma execução horrível, os blocos com juntas despadronizadas, acima de 1 centímetro, no vertical ou na horizontal. Ó, a gente consegue ver compensadores em exageros. Eu vou citar um papo que eu estava conversando hoje com a Luísa. Ela foi por muito tempo gerente técnica no melhor fabricante de bloco que a gente já teve por muito tempo. Hoje a gente tem outros no mesmo patamar, aqui na região de Itu. E ela comentou, uma vez conversando com um bloqueiro. Bloqueiro é o pedreiro que faz o levantamento, né, dos blocos. Ele é especializado nisso, ele só faz isso. E o bloqueiro, ele estava levantando uma parede que tinha alguns compensadores. O que são compensadores? Ó, nessa parede aqui a gente consegue ver alguma coisa. Vou tentar mostrar de novo. As fotos me mandaram hoje de uma obra. Compensadores são peças um pouco menores, tá? Quem quiser ver a foto está lá no Insta, mas eu vou postar para vocês, fica tranquilo. Aqui. Compensadores são peças de bloco, ao invés de... Esse é um bloco inteiro, digamos assim. Esse bloco tem 14 por 29. As peças menores são peças de 5 centímetros ou de 10 centímetros. Ele perguntou, ela estava conversando e tinha alguns compensadores nessa parede. Perguntou assim: ó, quanto tempo você demorou para fazer essas paredes aqui, essas 2, 3 paredes? Olha, eu demorei 3 dias. E se não tivesse compensador? Porque o compensador são pequenas peças, demora mais, é mais chato para execução. Quanto tempo você demoraria? 2 dias. Quer dizer, uma economia de pelo menos 30%, 33% no tempo de execução da parede por utilizar as medidas de bloco padronizadas. Mas e aí, como que evita o uso de compensadores na parede? Para que eu use só bloco inteiro e meio bloco, por exemplo. Para que eu use isso, o Jaime aqui com a gente, boa noite, Jaime, para que eu evite ter que utilizar esses compensadores, as imagens estão no Instagram, tá? Mas depois eu vou postar todos para vocês, não se preocupe. Para que eu evite o uso de compensadores, eu preciso ter uma arquitetura bacana. E para que eu tenha uma arquitetura bacana, conversando com a estrutura, ao invés do estruturista, né, o calculista, só reclamar que a arquitetura está ruim, o ideal é que a modulação seja feita antes do projeto legal. Aí a gente pode sugerir alterações de medidas, né? Não foi para a prefeitura ainda, são sugestões. Se a gente fizer esse quarto talvez 5 centímetros menor ou 10 centímetros maior, a gente vai usar 0 compensadores nessa casa, por exemplo. Isso traz mais velocidade, mais economia. Será que 5 centímetros ou 10 centímetros a mais uma casa faz diferença absurda? Acho que não, mas talvez faça. Quem decide isso é o arquiteto. A gente tem que estar ali para sugerir essa racionalização adequada nas modulações. Uma das coisas que a gente vai aprender depois no curso, a gente vai fazer juntos, são como fazer modulações. Modulação nada mais é do que eu pegar os bloquinhos que tem disponíveis. Agora há pouco mesmo estava falando com um cliente. O cliente vai fazer uma casa, inclusive vai gravar toda a casa, deve vender inclusive um programa de TV, esse processo do início ao fim. Ele está na cerâmica lá, escolhendo o bloco para utilizar, e aí ele está escolhendo a família de bloco, tá? A gente dá as orientações, qual que é melhor, pior, assim vai. O arquiteto fica doido. Com jeitinho dá certo. Se ele entender o benefício para o cliente, eu acho que vale a pena. Tá? E aí ele escolhe a família de bloco. A família de bloco é assim, ó, por exemplo, a família de 14 por 29.
eu vou ter o bloco inteiro 14 por 29, o meio bloco 14 por 14. E o bloco para armação em T, né, nas paredes que chegam em T, que ele é 14 por 44. Eu sei que eu tenho esses blocos, beleza. Então, pegou a arquitetura, é como se eu estivesse montando um Lego. Eu vou montar esse Lego, respeitando a junta de 1 centímetro de argamassa, e vou modular essa arquitetura. E é normal, é comum, que eu precise fazer pequenos ajustes na arquitetura. Principalmente que normalmente a arquitetura não veio com as medidas totalmente modulares. Poderia ter, ajudaria. Mas aí faz os pequenos ajustes e a gente chega no melhor. É um quebra-cabeça. Perfeito, Alexandre. É um quebra-cabeça que a gente chega nesses resultados finais melhor. Tá? Ó, o Araújo está até perguntando qual o valor para construir um imóvel comercial de 2 andares. Normalmente, isso depende, né? Depende da região. A gente tem o CUB, que é o custo unitário da construção, que, dependendo da região, dependendo do material, dependendo do ponto, pode variar aí R$ 1.500, R$ 2.000, pode ser 3, depende do padrão da construção. Então, isso é um ponto importante. Então, a média depende da região, né? Para comercial, depende do padrão, pode ser R$ 1.500, pode ser 2.000, pode ter uma ideia por aí. Tá aí na alvenaria estrutural, lembrando que esse custo sai menor. Aí tem uma pergunta assim, ó, por que fazer projetos que proporcionem obras rápidas e mais baratas é vantagem para os seus clientes? Porque ele vai entregar um produto com custo final menor, isso faz com que normalmente, né, a gente tenha um volume de venda maior, quando a gente tem um produto com um custo mais acessível, e porque ele vai ter uma rotatividade muito maior nas suas obras, né? Hoje, eu conversando com o Davis, foi meio-dia e meia, na live de meio-dia e meia, ele estava comentando exatamente disso, de um colega, ele é de Rondônia, um colega que ia construir uma edificação comercial de 4 pavimentos para alugar salas, e que, como é para aluguel, é para sala, quanto mais rápido ele fizer aquela construção, antes ou mais rápido ele libera ali a construção para os seus clientes e ele vai arcar com o ganho de aluguel, né? E é uma rentabilidade muito importante, tá? Então, esse é um dos pontos. Outra pergunta que fizeram, Rangel, mas fazer mais rápido compromete a qualidade da obra? A gente sempre viu isso, quem corre faz, come cru, né? Não, no caso da alvenaria estrutural, é intrínseco do sistema. O sistema, naturalmente, ele é mais rápido. Ó, o Raso está perguntando aqui, ó, o Matheus está comentando, procura o cubo da localidade da obra, tem mais fácil, é isso aí. Se você digita CUB, CUB aí no Google, eu acho que é o Sinduscom que libera esses índices, né? E você vai ter uma noção para diferentes padrões de obra aí, vai te ajudar nessa reflexão, tá? Posso colocar paredes internas de drywall onde há alvenaria estrutural? Pode, perfeitamente, é comum. Não é nada incomum ser feito isso, tá? Qual o vão máximo ou médio eu posso utilizar em alvenaria? Não existe esse número, tá? Alexandre, é igual o vão de concreto armado. Pensa comigo. Se eu tiver um vão de 1,20 m, uma canaletinha resolve, uma verga. Se eu tiver um vão de 2 metros, normalmente também uma canaletinha resolve. Se eu parto para um vão de 3 metros, pode ser que eu precise de 2 canaletas ao invés de uma. Eu aumento a altura útil daquela armadura e da minha viga. Então, quanto maior o vão, maior ou mais fiadas eu preciso para vencer isso. É lógico, isso depende do vão e depende do momento solicitante. Por exemplo, se eu tenho um vão de 2 metros e a laje está uma laje treliçada, e a laje está apoiando naquela parede que tem um vão de 2 metros, pode ser que não passe, dependendo da carga da laje, né? Então tem que fazer conta mesmo. O cálculo da verga não é nada tão doído para que eu precise chutar vãos, tá? Agora, mais econômico para te dar um número, né? Normalmente mais econômico até 3 metros de vão com alvenaria estrutural para momentos razoáveis, tá? Se eu tiver uma carga muito maior, 3 metros já é bastante. Aí, se eu falar de prédio, por exemplo, um vão ali até de 2 metros é um vão legal. Acima disso, eu preciso estudar todo esse caminho, tá? Aí tem outra pergunta aqui, ó.
Deixar mais barata deixa a obra mais frágil. Construir uma edificação com uma obra mais barata significa que ela é mais fraca. Você já ouviu falar isso aí, né? Vou construir aqui uma sapata tão grande, antigamente se falava isso, não sei se hoje ainda, que aguenta um prédio de 5 andares, mas eu vou construir só uma casa térrea. Mas aguenta, se quiser pode colocar coisa aí acima à vontade. Isso é vantagem? Não há uma incoerência aí, se você fazer uma casa térrea, você vai fazer algo para suportar um prédio de 5 andares, está jogando dinheiro fora, deixando de empreender em outras coisas, tá? E nesse caso, deixar a obra mais barata na alvenaria é intrínseco do sistema, é só fazer direitinho, que naturalmente ela está mais barata por tudo aquilo que a gente falou hoje na live de meio-dia e meia, que é, exemplos, o consumo de aço nesse tipo de obra torna naturalmente a obra em alvenaria estrutural mais barata, porque o consumo de aço é absolutamente menor, e o aço não é de hoje, agora está mais ainda, é um custo alto, um custo importante nas construções. Outra coisa é que o uso de forma, né? Como a alvenaria não precisa de forma, só a laje, não tem forma de pilar nem de viga, o consumo de forma na obra é nulo de laje e viga. Eu vou ter só desculpa, de viga e de pilar. Vou ter só das lajes mesmo. Então é muito menor. Interação com o radier. Que tipo de interação? Explica um pouquinho mais. A Auria está perguntando aqui de vãos. O vão das lajes, ou seja, a dimensão máxima de paredes, a parede para que apoie a laje. Orieta, também não tem esse número. Por quê? Pensa comigo. E o que eu considero, tá? Normalmente, eu considero razoável um vão aí de 6 metros de laje a laje. Beleza? De parede a parede. Mas eu posso ter menos. Eu poderia passar uma viga e diminuir o vão dessa laje, por exemplo. Por que, por exemplo, um vão de 10 metros me preocupa? Porque eu vou transferir momentos importantes na alvenaria. E a alvenaria, momentos no plano da parede, né? Ele geralmente tem uma resistência menor. Uma das coisas que a gente pode fazer para minimizar isso é fazer, nesse caso, por exemplo, eu já fiz com 12 metros de vão com a laje painel. No caso desses vãos maiores, criar uma viga no topo dessa parede mais larga, com os enrijecedores, e a viga suportar esse momento, esse torsor, que é um torsor de compatibilidade, não é de equilíbrio, mas que já são momentos muito maiores, né? Então depende do momento que está chegando essa alvenaria. Se eu fosse dizer um vão razoável, até 6 metros, tá, Orieta? Mas pode ser mais. Viga em alvenaria, não. Viga em concreto eu faria para reduzir esse vão, seria um dos pontos que eu colocaria aqui. No curso em alvenaria, vai ter em residências? Vai ter residência e vai ter prédio, tá, João? Vai ter as duas coisas. Com a ferragem sem ancora no radier. Alexandre, vamos lá. A pergunta dele é como se conecta, né? Não é bem o tema, mas vamos responder aqui todos. Vai chegar a armação normalmente de um ponto de grout lá na minha fundação, lá no meu radier. A pergunta dele é o seguinte: se esse ponto de grout, essa barra de normalmente 10 milímetros, que é uma só, ela nasce na minha fundação. Se é viga baldrame, a viga baldrame normalmente tem 30 centímetros ou mais de altura. Eu ancoro isso na viga baldrame e, se necessário, faço uma patinha. No caso de concreto de radier, esse radier normalmente é baixinho, né? O radier tem 10, 12 centímetros. E aí, como que ancora isso? E o radier é complicado a gente deixar o arranque no radier, porque depois eu tenho que nivelar, né, aquilo. Então é muito comum que em obras menores, térreas, o aço que está ali naquela casa térrea, ele não está solicitado a tração. E ele é construtivo. E se ele não está solicitado a tração, ele é construtivo, não necessariamente eu preciso fazer uma ancoragem de 40 fi. Eu vou simplesmente furar isso depois e fixar com compound, tá? O quanto eu puder até o cobrimento.
Beleza? Respondendo a sua dúvida de uma maneira mais prática. Obra muito rápida é um problema para a saúde da estrutura? Obra muito rápida é problema para a saúde da estrutura, sim. O que a gente está respondendo é que no caso da alvenaria estrutural não é muito rápido, é rápido o suficiente do sistema, é o processo. Por exemplo, se eu quiser acelerar mais a alvenaria, vocês viram o cara sentando? Tem um vídeo que eu postei recente de um cara colocando argamassa nos blocos de alvenaria e acertando os blocos. Tem cara que, para tornar assim, fica mais afobado, né? Coloca os cordões de argamassa até o final e depois vem só colocando o bloco. Acelerou mais do que poderia ou do que deveria. E aí aquela argamassa ela começa a secar e ela perde aderência. Então tem que ser naquele caminho até 3, 4 blocos, assenta e seca. Cordões estender isso muito prejudica. Então sim, obras muito rápidas, mais do que deveria, prejudicam. Obras, por exemplo, e se fosse em concreto e eu precisasse, eu quisesse, né, tirar as escoras da laje antes da hora ou as formas, então tem que ser rápido dentro desse limite. Argamassa no ponto certo, sempre mantendo o prumo, mas isso costuma ser muito mais rápido na alvenaria. Então, sim, obra muito rápida é um problema para a saúde da estrutura. Tem uma outra pergunta aqui, que é cuidados para se atentar na hora de vender esse sistema construtivo para o cliente. Eu acho que o processo de venda de qualquer coisa, quanto mais claro você for, né, melhor. A clareza, a razoabilidade, o cliente não é burro, né? Se eu for vender um curso para vocês, se eu vou vender uma obra ou um projeto, o cliente está cada vez mais, ele sabe os seus direitos, certo? Um curso, por exemplo, se eu vender e não cumprir o que eu fiz, você pode pedir reembolso. E uma obra, a mesma coisa, pode ter seu nome jogado fora. Então, para que venda a alvenaria estrutural, para o seu cliente vender, né, essa ideia, seja o mais claro possível. Mostra para ele que sim, ele vai ter mais obra mais rápida e mais econômica, que é o tema dessa live de hoje. A gente já explicou várias vezes sobre isso, depois a gente falar de coisas mais técnicas, tá? Mas que ele tem algumas limitações, como por exemplo, reforma. Uma das coisas que eu busco para contornar isso, ele não pode ficar adicionando ponto de elétrica novos na casa. Assim, por isso que a casa tem que ser melhor pensada possível antes. Ponto de elétrica, depois, minha mãe gostava disso, não sei se de vocês é assim. Ele vai adicionando, vai mudando o layout da casa e quer adicionar vários pontos de elétrica na casa depois e alterando. Na alvenaria estrutural, isso não é possível. Por quê? Não é por causa do furinho da caixinha de elétrica, é por causa do rasgo. E aí, sim, uma boa ideia para que isso seja possível é utilizar. Vocês já viram a fita de elétrica? Tá? Você deixa a fita e deixa ela no reboco mesmo ali, não pode cortar o bloco, depois só fura e insere a caixinha. Depois eu vou falar só sobre de reforma, tá? Mas a gente precisa prever essas coisas no projeto estrutural e saber e que o cliente tenha clareza de que preveja mais pontos se você tiver em dúvida do layout que vai ficar, porque depois você não pode fazer isso. Outra coisa, o cliente tem que ter clareza de que as paredes estruturais ele não pode quebrar. Tem isso atento. E aí a gente toma uma decisão junto. As paredes estruturais não podem quebrar. Tá bom. Quais paredes o cliente eventualmente quer que sejam removíveis? Tais. Essa a gente faz de vedação. Tá? Então a gente tem como contornar isso e esses cuidados a gente tem que dar de alerta. Outra aqui, como mostrar para o cliente que essa é uma boa solução estrutural para a obra? Mostrando exemplos de outras obras, né? Mostrando exemplos e dados, resultados. A gente tem, eu vou postar alguns para vocês de exemplos reais para que a gente tenha isso, tá? O Alexandre, o Igor está perguntando, seu curso de alvenaria estrutural terá um prédio de quantos pavimentos? Será pilotismo? Vão ser de 5 pavimentos, vão ser casas, que é o limite da versão. A gente vai dar conceitos para fazer 10, 15, 20. E vai ter pilotismo sim no exemplo. Aqui, ó. José Alves está perguntando assim. Pode adicionar a junta de argamassa vertical após a parede pronta?
Em edificações de pequeno porte, acho que até 2 pavimentos, pode, tá, José Domingos? Mas eu acho bobagem, né? Você vai ter que levantar a parede e depois vir com a bisnaga fechando todos, mas pode. E tem um prazo, até 15 dias depois, a junta vertical, né? Ele está falando dessa junta aqui, ó, a junta daqui para cá, tá? Essa junta aqui, ó. E não essa junta aqui. Essa junta aqui tem que estar colocada sempre. Grande Vinícius, Fundações e Complicações aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu brother. Então pode se respondendo aqui o Zé Domingos que está no YouTube. E Souda Xavier está perguntando aqui também no YouTube. Eu tenho esse problema com tomadas aqui no meu apartamento. Tive que fazer instalações elétricas aparentes. Isso. E o cliente tem que estar ciente disso, tá? O que eu acho que o ruim é enganar, né? Ou falar algo diferente disso. Léo Molina, estou estagiando em 3 torres, todas elas são alvenaria estrutural, top, ó. Tá vendo? Quem trabalha e começa se apaixona pelo sistema. Então, mostrando para o cliente os resultados reais de obra. Aproveitando que o Vinícius está aqui, uma coisa que é importante que você tenha essa relação com o engenheiro de geotecnia é saber e ter clareza que qual o sistema estrutural que eu estou. Às vezes eu passo cargas para o engenheiro de fundações e o pessoal nem especifica que é alvenaria estrutural que é concreto armado. Por quê? Alvenaria estrutural, isso é importante vocês, como calculistas, também terem ciências. Eu já falei disso na primeira aula, mas é um sistema muito mais rígido e com muito menos ductilidade. Aguenta menos desaforo, digamos assim. Então, eu não posso ter recalques. Porque recalque é uma coisa que a gente controla, né, Vinícius? Recalque é uma coisa que acontece e a gente calcula o recalque. E na alvenaria estrutural, ele tem que ser praticamente nulo, né? Porque ele não tem ductilidade para absorver isso, então eu vou ter patologias. No concreto armado, até aguenta algum recalquezinho ali dentro do limite estabelecido pelo engenheiro de geotecnia, tá? Então é importante que se tenha isso também na saúde da construção da nossa edificação. Trabalho com parede concreta também é um sistema, nesse sentido, é um sistema de nós fixos, né? Bem parecido. O cliente terminando de fazer, teimando em fazer o nicho. Então, vamos falar de uma live só de reforma. Beleza? E por último aqui, como os engenheiros podem começar imediatamente a aproveitar esse sistema construtivo. Para que você possa, esse ano, toda vez que a gente está vindo de uma recuperação de crise, quem está acompanhando aí já passou por isso, vai lembrar. Da alvenaria estrutural, o último boom que eu vi, assim, boom mesmo, tá? Foi ali em 2008, 2010, e as pessoas querendo construir muito mais rápido, né? Porque passou por um período de recessão. Não estou dizendo que a gente está num momento muito bom, não estou menosprezando nada a parte sanitária do nosso país. Eu, inclusive, perdi, infelizmente, meu pai no ano passado pela Covid, então respeito muito vocês e todas as famílias que sofrem ou sofreram com esse vírus, tá? Mas um dos pontos do ponto de vista econômico, falando, vou falar da resina, tá, Alexandre? É que a retomada da economia costuma ser muito forte. A gente está observando isso, está faltando material, né? E as pessoas querem as edificações mais rapidamente, quer mais velocidade, quer entregar a unidade. Se você for procurar, vários empreendedores de construção procuraram e falaram: a gente está aqui sem unidades para entregar, a gente está descapitalizado do ponto de vista de unidades, as pessoas querem comprar, a gente não tem. Então precisa construir isso mais rápido para que tenha mais unidades disponíveis para as pessoas. A alvenaria estrutural vem forte nesse processo. O aço está muito caro, a gente precisa de recursos. Então, a alvenaria estrutural vem como solução importante. Para que você possa aproveitar isso urgente, precisa aprender a projetar. Precisa aprender a projetar com quem já projeta, para entender o caminho das pedras. É possível, vou mostrar de novo, um dos livros, né? Sobre alvenaria estrutural. Tá vendo? Esse tem 600, é um deles, 600 e pouquinhas páginas. Comportamento e dimensionamento de alvenaria estrutural. É possível aprender a fazer sozinho? Mas acho que vai demorar um pouquinho mais. Então, um dos caminhos é aprender com quem está fazendo e com a comunidade de pessoas seguindo no mesmo caminho, para que a gente possa ter os mesmos cuidados e os mesmos... Eu não chamo de atalho, tá? Não gosto de atalho, mas que a gente possa ter um caminho mais consistente.
Aqui, a Bruna com a gente. Por aqui estão utilizando bastante alvenaria estrutural. Ó, a Bruna está na região de Goiânia. Eu sempre esqueço o nome. E gerenciamento de obra. Sigam a Bruna, inclusive. Ela está fazendo um evento muito bacana. Ó, o Marcos Daniel. O Marcos Daniel. Marcos Daniel, vou contar um negócio para vocês. Sigam esse cara. O Marcos Daniel é, sem dúvida, uma das nossas maiores e melhores referências no tema de alvenaria estrutural. E ele, inclusive, tem laboratório de verificação de desempenho, projetou diversos. Tem uns prédios que eu projetei, que eu postei para vocês lá no Rio Grande do Sul, 17 pavimentos, e algum deles foi ele que projetou, junto com o pessoal da Paulus, enfim, tem a galera da Select. Ele também projeta com bloco de concreto. Então, é um cara aí que vale a pena vocês conhecerem. Amanhã eu vou estar, aproveitando que está aqui, vou estar fazendo uma live com o autor desse livro aqui, ó. Amanhã. Construções em Alvenaria Estrutural. Esse livro aqui já está atualizado com a norma nova de alvenaria. E o Jihad Mohammed, ele tem 3 livros sobre alvenaria. Ele vai estar amanhã comigo, vai ser só no YouTube, tá? Às 19 horas. Então não perca amanhã essa live aqui. E eu já fiz 2 lives com o Marcos Daniel. Ele de volta aqui com a gente para a gente trocar essa ideia. Anápolis, muito bom, Bruna. Esse livro aqui, você pode adquirir o primeiro que eu mostrei, né? Na EduFiscar, na editora da UFSCar aqui em São Carlos, Federal de São Carlos. E o outro é na Blucher, né? No site da editora também. Aqui, ó, Rio de Janeiro só dá alvenaria. A gente fez vários projetos, tem várias consultoras grandes de São Paulo indo para lá também. A Bruna de Anápolis. Ó, dando uma ideia sobre o nicho, tem possibilidade de fazer uma parede hidráulica e fazer o nicho para o cliente. Verdade. Boa, Thiago. Você faz uma parede dupla de vedação e aí você faz o nicho ali dentro. É uma boa ideia. Respondendo do Alexandre aqui sobre a resina, queria aproveitar se o Marcos não tiver saído aí. O Marcos Daniel é mestre, Marcos Daniel, tem muita gente que faz isso. Na Feicom, a casa é colocada assim: faz o bloco cerâmico, assenta bem e quer esse bloco aparente. E, ao invés de fazer o reboco, faz a resina externa. Eu entendo que, em muitos casos, isso resolve, principalmente de vedação. Não sei se fica bonito, é questão de gosto. Mas, aproveitando que o Marcos está aí, do ponto de vista de desempenho, Marcos Daniel, prejudica muito a alvenaria fazer só a resina externa, ao invés de rebocar, senta o bloco de cerâmico, por exemplo, concreto, e passa uma resina? Tem a possibilidade de fazer até quantos andares pela alvenaria estrutural? Hoje a gente tem no Brasil até 24 andares. Respeitando o projeto estrutural na execução, não tem erro. A alvenaria estrutural só dá errado se Deus permitir. Participo de um empreendimento, o Vitor está falando aqui, tá? Estou lendo o comentário dele. Participo de um empreendimento que será feito 460 apartamentos de alvenaria estrutural. Isso é uma das coisas interessantes, a gente geralmente tem escalas. E nisso a alvenaria estrutural também, ela ganha da parede concreta. Eu projeto os 3, tá? Não estou falando que a alvenaria estrutural é melhor do que o outro sistema. Mas que a gente não tem um investimento muito grande de formas, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, o Marcos Daniel, Alexandre, respondendo aqui para a gente. Tanto térmica quanto acústica acaba perdendo eficiência se eu fizer só a resina, tá? E ele faz vários ensaios na obra, né, que é o que vale. Tá? Tanto concreto quanto cerâmico há uma perda. E o que vale é o que está na obra mesmo, tá? A maioria dos ensaios, Alexandre, comentando, os ensaios, a CIT tem manual de desempenho publicado, nós temos a Bloco Brasil, de concreto, e quase sempre eles fazem diferentes tipos de revestimento para chegar no desempenho térmico e acústico. Faz com gesso, faz com reboco, diferentes espessuras. Então, o Marcos Daniel está falando assim que sim, há um prejuízo, tá? Se eu conheço a empresa R Franco, não conheço. R de Rangel, sei lá. Acho que só exige também manutenção constante da pintura, já que é a única camada, né, que está protegendo aqui.
Ó, dizem que fazer argamassa frisada acaba deixando a parede fraca. Existe um limite para esse friso, né? Então, existem ferramentas frisadeiras corretas. É que, às vezes, pensa comigo, o Anderson, o cara só faz o cordão lateral, né? E já se perde 20% fazendo só o cordão lateral aqui. Aí faz um cordãozinho lateral e tem espessura específica, pelo menos 13 milímetros. E aí vem cá e raspa, né, aquela argamassa que estava só na lateral, e sim, pode ter um prejuízo, perder um pouco da resistência aí nesse ponto. Não sei se o Marcos Daniel concorda comigo nesse ponto. Então, dá para fazer ela frisada, mas existe um limite de friso, tem ferramentas para fazer isso adequado. O ideal, se for aparente, que eu faça a aplicação da argamassa em todas as faces. ADN de São Carlos não conheço. TQS utiliza o mesmo processo proporcional à rigidez, é isso aí. Tá certinho. É isso aí. Pessoal, é isso que eu queria trazer na live de hoje. Amanhã nós vamos ter novamente a live 12h30, tirando dúvidas. Quem quiser e vir, ó, colega do Uruguai, seja bem-vindo. Quem quiser vir e participar da live amanhã e aparecer e sim, poder fazer ao vivo comigo, pergunta, pode aparecer 12h30. E às 19h, então, o nosso encontro vai ser no YouTube com o Jihad, autor desses 3 livros. Na semana que vem, nós vamos fazer uma live com o Klaus. A gente vai falar sobre alvenaria estrutural em situação de sismo, tá? E ele está desenvolvendo alguns trabalhos no doutorado. A gente já tem vários trabalhos sendo feitos, ou já prontos, né? Novidade Minho, por exemplo, lá em Portugal, que o sismo é uma ação obrigatória, tá? E aí a gente tem esses pontos. Tem algumas dúvidas aqui no YouTube, eu vou responder rapidamente aqui. O curso vem com alguma versão educacional? Ô Paulo, eu falei esse spoiler hoje, na hora do almoço, vou repetir porque você perguntou. O TQS, ele existe, né, a versão educacional para até 5 pavimentos, que se você baixar lá hoje, eu uso meus cursos, ela só tem concreto armado. Vitória aqui com a gente, bem-vindo. Araras. Aqui o Guilherme, ainda vou estudar com você no Unicamp, bora lá, Guilherme. E essa versão estudante, ela só tem concreto. A versão AG, que é a avaliação gratuita, que é só até 3 pavimentos, que tem alvenaria estrutural. E pela parceria, enfim, a TQS vai lançar esse mês, no máximo no início do mês que vem, a versão estudante com Alveste. Então a gente vai ter uma estudante, aquela mesma, não vai ser uma nova mesmo. Quando você atualizar, ela vai ter o Alveste liberado para até 5 pavimentos, que é equivalente ao Alveste Light, com todas as análises que a gente precisa, né? Da flexão composta, efeito arco e tal. E é essa que a gente vai usar. Tá bom? Diferença entre uma canaleta na última fiada ou viga de concreto armado de 60 centímetros. É muito usual na região que atrasa muito a viga de concreto. Marcelo, misturar concreto com alvenaria, sempre que eu faço essa mistura, eu perco produtividade e aumento o meu custo. Se for necessário, paciência, né? Às vezes eu tenho que fazer uma viga de uma garagem e tem que fazer concreto misturado com alvenaria. Mas fazer viga de concreto numa parede, se eu tenho toda a parede, fazer o concreto em cima é bobagem. Está jogando dinheiro fora, você está não sendo racional no seu projeto. Então, eu não faço, tá bom? É necessário o canaleta da quinta fiada? Zé Alves, eu vou fazer uma live só sobre isso, explicando, tá, o porquê que a canaleta intermediária, se ela é necessária ou não, e o porquê, os porquês. Por que hoje a gente utiliza bem menos do que antes, por exemplo. Tá, e só dar parabéns para a live, obrigado. Já sou Master e provavelmente vou ter o curso de alvenaria estrutural. Muito bom, Paulo. A gente tem um Master em concreto armado. Teremos também um Master em alvenaria estrutural. Valéria, muito bom, Valéria. Boa noite. Valéria também, projetista de alvenaria estrutural. Foi aluna minha ali no NASP. E trabalha com bloco. Quer comprar bloco de alvenaria estrutural ali na região de Limeira, qual que é a outra cidade? Essa região ali de Engenheiro Coelho, também ela vende blocos. A Alexandre está aqui, e blocos de excelente qualidade, tá? Então ela projeta e vende bloco também.
O Alexandre está aqui. O Alexandre, aproveitar que o Alexandre está aqui, ó. O Alexandre tem um curso de Revit para engenheiros. E nesse curso Master, Mojimirim, isso. Eu estava com Mogi Guaçu na cabeça. Valéria, obrigado. E o Alexandre, ele está montando para a gente, dentro do Master, a gente vai ter um mini curso de como modelar alvenaria estrutural utilizando o Revit, inclusive com APIs, enfim, está deixando esse processo com as famílias prontas, de bloco concreto, cerâmico, a parede. A gente vai fazer as modulações no TQS, vamos fazer no AutoCAD, na unha, digamos assim, e vai ter também no Revit. Ele está preparando algo bem bacana aí para a gente, então vale a pena aí. Tá bom? Quando sai o curso, José? No final do mês. Beleza? Enquanto isso, live todos os dias. Guardo vocês amanhã, 12h30, com aquela tradicional live de dúvidas já. E amanhã, às 19 horas, com o autor. Parabéns pela live. Obrigado, Ricardo. Curtiu a live? Fez sentido? Tira um print, posta nos stories para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo. Fica o convite do Marco e Daniel aqui para a gente também. Inclusive, ó, uma última coisa, aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo que a Valéria que me enviou de como que é a fabricação de blocos na fábrica que ela é sócia, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas que ela gerencia ali, de como é a fabricação desses blocos do início ao fim. Tem curiosidade de saber como é fabricado o bloco, esse bloquinho cerâmico? Tem aqui no canal do YouTube, pode me chamar no direct aqui que eu envio o link para vocês também. É bem legal. Valeu, pessoal, até amanhã. Um abraço a todos.